Projeto Resgate de Memórias e Manifestações Culturais de Base Açoriana, realizado na Escola Municipal Francisco Jablonski, com as turmas dos segundos e quartos anos do Ensino Fundamental 1, nos períodos matutino e intermediário. Este projeto teve como objetivo o resgate de memórias a partir de relatos orais, escritos e de objetos simbólicos que fizeram ou ainda fazem parte da identidade de cada criança e que permitiram conhecer melhor suas origens. Também teve como propósito a vivência, a experimentação e a criação artística, tendo como referência as manifestações culturais de base açoriana, como a cerâmica utilitária, o pão por Deus e a colcha de retalhos. Além disso, o projeto visou estabelecer relações interdisciplinares entre os componentes curriculares de Araquari e entre as turmas participantes, de faixas etárias diferentes, trocando entre si suas experiências e seus resultados. E não podemos deixar de mencionar na relação das atividades com a educação ambiental, com a reciclagem do papel, o reaproveitamento de tecidos, a produção de vasos com argila e o plantio de sementes. Vamos conferir tudo o que rolou neste processo? Iniciamos o projeto no dia 5 de julho, com a dinâmica do novelo de lã. Esta ação teve como objetivo conhecer melhor nossas crianças e de onde elas vieram, tendo em vista a multiculturalidade presente na comunidade escolar. No segundo momento, embarcamos em um passeio virtual pelo Google Maps, ferramenta que nos permitiu visitar locais no centro de Araquari, o bairro em que estamos, as ruas ao redor da nossa escola e também o arquipélago dos Açores. Depois de conhecer previamente a cidade pela internet, chegou a hora de conhecer alguns lugares pessoalmente. As turmas partiram para um passeio visitando pontos turísticos e históricos de Araquari, como o Rio Paraty, a Igreja Matriz, a Secretaria de Educação e o tão desejado Parque Refúgio dos Pássaros. Já no terceiro momento, iniciamos a contextualização das produções artesanais de base açoriana, com apresentações audiovisuais e uma mesa expositiva, com livros, pão por Deus, cerâmicas decorativas e utilitárias, bilro e rendas de bilro, brinquedos de madeira, colcha de retalhos e até mesmo agulhas para a confecção de tarrafas. Após conhecer um pouco da origem e da cultura de base açoriana, chegou a vez de cada criança fazer uma busca pela sua própria origem, ou se reconhecer e sentir pertencente a uma. Foi aí que iniciamos a pesquisa e a criação do que chamamos de Jardim Familiar, uma proposta que possibilitou a compreensão das diferentes representações gráficas de árvore genealógica e das diversas configurações de famílias. Com as turmas dos segundos anos, foram exploradas as linguagens do recorte, da colagem, do desenho e da pintura. Já os quartos anos exploraram a linguagem da assemblagem, criando seus jardins tridimensionais a partir do uso de materiais alternativos e reutilizáveis. Chegamos ao quinto momento deste projeto, a contextualização das produções artísticas de base açoriana. As turmas dos segundos anos conheceram um pouco das produções de cerâmica, tendo como referência o artesão José Geraldo Germano, residente na cidade de São José, Santa Catarina. Já as turmas dos quartos anos, iniciamos a contextualização do pão por Deus, desde sua relação com os povos europeus, com a cultura açoriana, até suas configurações nos dias atuais. No decorrer da atividade com os segundos anos, as crianças puderam explorar as possibilidades de criação utilizando a argila, familiarizando-se com o material desde sua textura, temperatura e maleabilidade, para por fim criar vasinhos de dedos que serão utilizados posteriormente. Enquanto seus vasinhos precisam de um tempo para secagem, partimos para a contação da história A Colcha de Retalho, dos autores Conceio Corrêa da Silva e Nai Ribeiro. Juntamente dessa referência literária, trouxemos uma referência visual, uma colcha de retalhos criada pela artesã Rúbia Ruth Ramos Amaral, natural de Laguna, Santa Catarina.
A partir de ambas as referências, iniciamos a criação de uma colcha com tecidos trazido pelas crianças. Elas criaram e colaram sobre papel craft suas próprias casinhas, que ao término desta atividade foram unidas umas às outras, formando assim uma grande colcha de retalhos. Enquanto isso, os quartos anos aprendiam a criar seus versinhos de Pão por Deus, geralmente compostas de uma estrofe com 4 versos, em que sempre se utiliza a palavra Pão por Deus e finaliza com uma rima. E não para por aí. O Pão por Deus foi realizado em papel reciclado, material este que as crianças aprenderam passo a passo a produção, desde a coleta de papéis usados até a trituração, drenagem e secagem. E para atribuir ainda mais significado, nestes mesmos papéis foram adicionados sementes para que as pessoas presenteadas pudessem plantar. Legal, não é mesmo? E lembra dos vasinhos de argila com as turmas dos segundos anos? Pois bem, com eles secos e os Pão por Deus finalizados, chegou a hora de unir as turmas para socializarem seus trabalhos. Os quartos anos leram e presentearam com seus versinhos as crianças dos segundos, que em seguida realizaram o plantio dentro do vasinho de argila. Sem dúvidas, foi o momento mais marcante deste projeto. E para finalizar, na última semana de setembro, as turmas dos quartos anos também fizeram um passeio ao redor da escola para ler e entregar Pão por Deus às pessoas da comunidade, indo nas casas, nos comércios e entregando na rua. Chegamos ao fim desse projeto. Queremos aproveitar aqui para deixar nosso agradecimento a todas as pessoas que, de maneira direta ou indiretamente, contribuíram para que essas ações acontecessem em nossa comunidade. Seja você professor, gestor, coordenador, supervisor, familiares, o nosso muito obrigada!